Então, pessoal, bom dia a todos. Hoje nós teremos a apresentação da nossa residente do transplante, doutora Ana Vitória, que vai falar do consenso de recomendações da Sociedade Americana de Transplante de Medula Óssea, sobre anticorpos anti-HLA específicos do doador. Então, Vitória, por favor. Bom dia, pessoal. Como o doutor Fernando já introduziu, eu vou falar sobre esse consenso de recomendações para testagem e manejo de pacientes com DSA. Ao longo dos anos, vem aumentando cada vez mais o número de transplantes com doadores com mismatch, tanto o transplante haploidêntico como doadores não aparentados com mismatch. O CIBMTR estima que em 2022, esses transplantes corresponderam a 35% do total de transplantes realizados. E, além disso, o número de transplantes haploidênticos chegou a superar o número de transplantes com doadores aparentados compatíveis. E isso se deve principalmente à possibilidade de, com o transplante haplo, a gente tem uma disponibilidade imediata de doador, a redução dos custos de um transplante não aparentado, por exemplo, e que ao longo dos anos vem melhorando a nossa expertise na realização do transplante haploidêntico. Então, a gente tem atingido melhores desfechos com esse tipo de transplante. Mas o fato é que, para que a gente tenha sucesso com esses doadores com mismatch, a gente precisa saber manejar melhor o risco de GVHD e de falha de enxertia associada a esses doadores, com o benefício do transplante de medula. E dentre esses fatores que que podem atrapalhar o desfecho do transplante, a presença de anticorpos anti-HLA específicos do doador no momento do transplante está muito associada à rejeição humoral do enxerto, com aumento da mortalidade e redução da sobrevida desses pacientes. Apesar disso, e justamente por isso, na verdade, foram realizados muitos estudos ao longo dos anos que fez com que a gente melhorasse a nossa capacidade de detectar esse DSA, entender quanto a presença desse anticorpo é clinicamente relevante ou não, para que possa ser realizada uma dessensibilização pré-transplante. Então, o objetivo desse trabalho foi justamente elaborar um consenso de recomendações baseadas em evidências, a fim de tentar atualizar e unificar essas recomendações para o manejo desses pacientes com anticorpo contra o doador. Foi recrutado um painel de especialistas, tanto transplantadores como outros médicos envolvidos no processo do transplante, e selecionados 83 artigos para revisão no período de 2009 a 2022. E o que seria o DSA? É um anticorpo específico contra o doador. E essa pesquisa ela deve sempre ser feita em pacientes que vão fazer um transplante com o doador com mismatch, idealmente realizada um mês antes do início do condicionamento. E o paciente ele desenvolve o DSA quando ele tem exposição a antígenos não self, a antígenos não próprios. E isso está associado principalmente a mulheres, o sexo feminino é um fator de risco, a multiparidade. Isso é principalmente relevante para pacientes que vão, por exemplo, mulheres que vão receber doação do filho, né? Pacientes com elevada carga transfusional, e quando a gente fala de carga transfusional, é principalmente plaquetas e transfusões de leucócitos, mas um paciente com carga transfusional muito alta de concentrados de hemácia, ele também pode desenvolver o DSA. E a idade, pacientes mais velhos têm mais risco comparado a pacientes mais jovens. A incidência do DSA ela é bastante variável, porque vai depender da metodologia utilizada para a detecção desse anticorpo,
A gente não tem uma padronização no cutoff para definir se ele é clinicamente relevante ou não. Então, isso é algo que também atrapalha na avaliação da incidência. E o tipo de transplante, ele também a incidência também varia de acordo com o tipo de transplante. No transplante haploidêntico, com incidência de 3 a 30%, o não aparentado com mismatch de 1 a 10%, e no sangue de cordão, de 3 a 7%. Quando a gente detecta o DSA, a gente vai precisar definir se vai precisar fazer algo a respeito ou não. O que? A presença desse anticorpo pode atrapalhar a enxertia desse paciente, pode atrapalhar, prejudicar a sobrevida. Então, quando a gente fala do enxerto em pacientes com DSA, a gente sempre tem que ficar alerta à quantidade, ao MFI, o MFI ele é avaliado, eu vou já falar da metodologia de avaliação do DSA, mas o MFI, geralmente, quando está acima de 5.000, ele é considerado clinicamente relevante. Alguns estudos consideram 2.000, de 2.000 a 5.000 no transplante haploidêntico. E a presença desse DSA pré-transplante aumenta em cerca de 7 vezes o risco de falha de enxertia, pode atrapalhar a recuperação neutrofílica e recuperação plaquetária. Foi publicado um estudo que comparou pacientes com DSA e pacientes sem DSA que realizaram transplante haploidêntico. E a incidência de enxertia neutrofílica nos pacientes com DSA foi significativamente menor quando comparado aos pacientes sem DSA. De 61% no DSA positivo e 94% no DSA negativo. Foi uma avaliação realizada em 6 meses. Em relação à enxertia plaquetária, foi de 28% no grupo do DSA positivo e 79% no DSA negativo. Existem também alguns estudos que relatam uma associação do pobre funcionamento do enxerto com a presença do DSA. Mas teve uma publicação, mas nessa outra publicação específica foi realizado o ciclo pós. Então, pacientes com DSA que fizeram ciclo pós não tiveram mais uma incidência maior de pobre funcionamento do enxerto. Então, ainda é algo incerto e que os estudos, alguns mostram associação e outros não. Em relação à sobrevida, a presença de níveis extremamente altos de DSA, que é quando a gente tem um DSA acima de 20.000 de MFI, são pacientes que dificilmente a gente vai conseguir dessensibilizar. E esses pacientes, se eles permanecerem com um DSA acima de 20.000 após dessensibilização, vão ter uma menor sobrevida global, menor sobrevida livre de progressão, com uma maior mortalidade não recaída. Existe um estudo que estimou que em 2 anos esses pacientes com DSA muito altos e teve uma sobrevida global em 2 anos de 21% e de 0% nos pacientes com MFI inicial acima de 20.000. Apesar disso, em pacientes com DSA, com MFI até o valor de 20.000, a terapia de dessensibilização ela foi capaz de superar a falha de enxertia e reduzir a mortalidade não recaída. Ou seja, mostrando a efetividade do tratamento com a dessensibilização, que se comparou a pacientes que não tinham previamente DSA. Mas isso falando de pacientes com MFI até 20.000. Acima de 20.000, é mais complexa a realização da dessensibilização. E quando a gente fala da presença do anticorpo anti-HLA, mas sem DSA, ou seja, um PRA positivo, mas que não tem DSA, o impacto é incerto. Alguns estudos relataram um atraso na enxertia neutrofílica, mas que não teve uma maior incidência em um estudo retrospectivo maior, não teve uma maior incidência de falha de enxertia, que é o que a gente observa no paciente com DSA. De toda forma,
a gente não sabe ainda muito bem o impacto de um VRA positivo sem DSA. O fato é que não contraindica o transplante de medula e não tem indicação de fazer dessensibilização nesse tipo de paciente. Em relação aos testes para detecção dos anticorpos, existem dois testes principais, que é o ensaio baseado em células, que esse consenso, inclusive, recomenda que ele não seja mais utilizado como uma forma única para a detecção desses anticorpos, ele deve ser complementar ao Luminex. Ele atualmente tem o uso infrequente, a gente precisa do linfócito do doador para que ocorra a reação, e a partir da quantidade avaliada. Esse teste é avaliado de forma quantitativa de acordo com a morte celular que ocorre. Ele gera uma reação citotóxica e, de acordo com a porcentagem de células que morrem, é avaliado esse anticorpo, a dosagem desse anticorpo. Ele é menos sensível, menos específico e tem a questão de precisar do linfócito do doador. O imunoensaio fase sólida é o mais amplamente utilizado atualmente e é a forma realmente recomendada para ser medido esse anticorpo. É realizado o teste com a avaliação do anticorpo, da reação do anticorpo com o antígeno, e a força dessa reação é relatada, desculpa que está relaxado, mas é relatada em MFI. Ele é mais sensível e mais específico. Qual seria o problema desse teste? Ele pode ter resultados falsos positivos e a gente também tem o efeito prozona, que seria um falso negativo. Quando a gente olha essa imagem desse slide, a imagem a gente vê que tem antígenos e anticorpos de forma equilibrada. Então, isso vai me permitir detectar de forma mais fidedigna. Já na imagem B, eu tenho muito anticorpo. Não, perdão, na imagem C, eu tenho muito anticorpo e não tenho tantos antígenos assim. Então, esses anticorpos, eles podem competir entre si e acabar inativando a reação, e a gente não conseguir detectar de forma fidedigna esses anticorpos. Para tentar minimizar esse efeito prozono, que a gente pode fazer, que é justamente um efeito inibitório. Eu posso diluir essa amostra, só que se eu diluir também demais, eu posso também não conseguir detectar de forma fidedigna esse anticorpo. Então, o que é recomendado é que eu adicione o soro EDTA, porque ele tira um pouco esses efeitos dilucionais. Quando eu tenho muito anticorpo, aí eu vou começar a diluir essa amostra, porque se eu tiver o efeito prozona é justamente isso, eu tenho um excesso de anticorpo para a quantidade de antígeno. Então, eu não vou conseguir, isso vai gerar um efeito inibitório, eu não vou conseguir detectar se esse anticorpo realmente está presente ou não. Então, eu posso ter um falso negativo. Como que eu posso resolver isso? Posso ou adicionar o soro EDTA ou diluir. Mas, à medida que eu for realizando as diluições, eu posso diluir tanto que também não consiga detectar. Por isso que o recomendado é a adição de soro EDTA. Inclusive, foi avaliado que pacientes com níveis de DSA acima de 12.000 no soro EDTA, esses pacientes, isso é específico para que ocorra um efeito inibitório, se eu fosse fazer, se eu não fosse adicionar o soro EDTA. E quais são os níveis de DSA para a gente considerar clinicamente relevante? Como eu falei, não existe um cutoff claro para isso, mas, inclusive, esse foi um dos objetivos desse consenso. Mas o que a gente sabe, que um DSA abaixo de 2.000 no alto e abaixo de 1.000 no cordão, são pacientes que têm uma dosagem de anticorpo não clinicamente relevante e que eles não possuem indicação de dessensibilizar. Mas que, apesar disso,
quando eles forem para o transplante, mais ou menos 15 dias após o início do condicionamento, deve ser repetido, principalmente se forem pacientes de mais alto risco, para que ocorra para que ocorra um aumento desses títulos de anticorpos, que seriam pacientes transfundidos com muita transfusão de plaqueta ou transfusão de granulócitos. Inclusive, alguns estudos relatam a associação de neutropenia febril, de infecção, com aumento dos títulos de DSA pós-transplante. Já pacientes com DSA maior ou igual a 2.000, eles têm um maior risco de falha de intestino amplo e maior ou igual a 1.000, com risco de falha de enxertia quando o transplante é realizado com sangue de cordão. E esses pacientes devem ser sensibilizados. Aqui eu falei um cutoff de 2.000, mas tem alguns estudos que consideram 5.000 para que a gente dessensibilize. Mas esse consenso deixou o cutoff de 2.000. Como eu já falei anteriormente, acima de 20.000 de MFI são pacientes que a dessensibilização é bastante difícil. Idealmente, deveria se buscar um doador alternativo, porque eles têm um pior prognóstico. E como a gente deve fazer o protocolo de dessensibilização? A gente tem 5 objetivos principais quando a gente vai tentar dessensibilizar um paciente, que seria reduzir os níveis de anticorpos circulantes por meio da plasmaférese, por exemplo, a regulação da produção de anticorpos, que seria usando o rituximab, o inibidor de proteossoma, depleção de complemento, adicionando imunoglobulina, e a gente precisa bloquear esse DSA por meio do uso de antígenos leucoplaquetários. Então, a gente pode usar concentrados de plaqueta, transfusões de leucócitos, mas lembrar que a transfusão de plaqueta ela só deve ser realizada se a gente tiver um anticorpo de classe 1. E, além disso, o bloqueio da cascata de complemento. Quando a gente realiza a plasmaférese, a gente só tira cerca de 45% dos IgG circulantes. E, às vezes, se eu tirar os anticorpos de forma muito brusca, eu posso ter um rebote desses anticorpos. Então, esse é um dos objetivos principais, uma das justificativas principais da gente fazer a imunoglobulina após a plasmaférese, porque vai tentar diminuir esse desequilíbrio de retirar muito bruscamente a quantidade de anticorpos. Como eu estou repondo com a imunoglobulina, eu não vou ter esse rebote. Como eu falei, a transfusão de plaquetas deve ser feita se o paciente tiver um DSA contra antígenos de classe 1. Alguns estudos consideram adicionar no protocolo de dessensibilização o uso de imunossupressores, como o micofenolato, mas a eficácia ainda é incerta e não é recomendada de forma rotineira. Idealmente, a abordagem de dessensibilização deveria acontecer de acordo com o nível de DSA, mas a gente tem poucos estudos que consigam corroborar, por exemplo, para a gente ter um paciente com nível de DSA de 3.000, fazer uma abordagem não tão intensa quando comparado em paciente com DSA de 12.000, por exemplo. Então, quando a gente tem um DSA até 20.000 de MFI, deve ser realizado a plasmaférese, rituximab, imunoglobulina, e a transfusão com antígenos leucoplaquetários. Se o DSA for acima de 20.000, que são níveis extremamente altos, como eu falei, deve ser procurado um doador alternativo. Caso só tenha esse doador e essa seja a única opção, aí você pode incluir em estudos de protocolos de dessensibilização. Mas, assim, é desencorajado o transplante em pacientes com DSA extremamente elevado. Se o DSA for entre 2.000 e 10.000, já tem alguns estudos que tentam realizar um protocolo de dessensibilização de menor intensidade, que seria só com rituximab e imunoglobulina, por exemplo, mas que a gente ainda não tem dados que comprovem que isso é realmente eficaz.
se a gente pode individualizar dessa forma. Quando a gente faz a dessensibilização, a gente precisa ainda assim ficar monitorando o DSA. Idealmente, esses pacientes, como eu falei, devem fazer, que vão doar com mismatch, devem fazer um mês antes do transplante, um mês antes do início do condicionamento, devem dosar esse DSA. Caso eles precisem de dessensibilização, eu vou precisar monitorar no D-1 e pelo menos semanalmente até que ocorra a anistia. Ou então, se esse paciente estabilizar com o MFI abaixo de 2.000. Porque existem alguns casos que eu vou precisar realizar dessensibilização adicional. Ou porque o paciente transfundiu demais, ou porque ele teve infecção e aumentou o título desses anticorpos. Mas eu preciso ficar monitorando, porque isso pode atrapalhar a enxertia do paciente. Então, resumindo, a presença dos anticorpos, ela impacta de forma significativa os desfechos do transplante. Devo realizar a dessensibilização se eu tiver um MFI acima de 2.000, e esse MFI ele deve ser monitorado de forma semanal, para que eu consiga detectar se esse paciente precisa de novas estratégias de dessensibilização ou não. Nos pacientes que realizaram dessensibilização e que eles tinham um MFI de até 20.000, essa dessensibilização ela foi capaz de superar os impactos do DSA na enxertia. E esses pacientes tiveram um desfecho semelhante a pacientes que não tinham DSA previamente. O transplante com MFI, com pacientes que têm DSA acima de 20.000, eles devem ser desencorajados. A gente deveria buscar um doador alternativo, mas caso essa seja a única opção realmente, pode ser tentado estratégias de dessensibilização, mas são pacientes que têm um pior prognóstico. A gente precisa de mais estudos para que a gente consiga individualizar esses protocolos de dessensibilização de acordo com o nível de DSA. O impacto de um PRA positivo sem DSA, ele é incerto e ele não contraindica o transplante e também não indica dessensibilização. E que a metodologia de avaliação do DSA ela deve ser padronizada pelo método Luminex e o método celular deve ser apenas utilizado de forma complementar para a identificação desses anticorpos. É isso. Obrigado, Vitória, pela apresentação, excelente. E eu queria abrir aí para os comentários, pessoal, as perguntas. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom dia. Bom dia, Lucas. Eu acho que, primeiro, parabenizar a Vitória, a fala foi muito completa, um tema desafiador, e não é uma coisa do nosso dia a dia, né? É uma coisa que é muito mais o dia a dia do transplantador de tumor sólido, que muitas vezes não tem mais de uma opção que a gente tem de doador, e às vezes eles têm que lançar mão dessas estratégias bem amplas, né? Eu queria, doutora, na verdade, perguntar se aqui o nosso grupo já tem experiência com algum protocolo específico de sensibilização, porque eu acho que eu ouvi fazer uma vez só, experiência mínima com isso, e era aquele que fazia um tacrolimus contínuo aí, começava bem antes, lá no D-14 por aí, faz uma féris imunoglobulina, faz uma dose de Ritux e começava o condicionamento, se não me engano. E não sei se vocês já usaram algum protocolo diferente, qual seria a experiência de vocês. Né? Hoje em dia tem trabalho até mostrando uso de daratumumab também, né, de Velcade, é bem amplo a discussão, né? A gente chegou a fazer um caso aqui e tem um caso, acho que da Unimed, que os meninos fizeram. Não sei se a Karen quer falar. Falar, Karen? Na Unimed foram dois. Dois. É. Pode falar um pouquinho, Karen, sobre o ponto de corte e qual foi exatamente o esquema? A gente usou o ponto de. Ele tinha. Era até 5.000 e a gente fez. O João, não sei se não viu o João, talvez ele me corrija, a gente fez
plasmaférese, rituximab, Velcade, tacrolimus e imunoglobulina. E as 2 pacientes lá da Unimed tiveram enxertia e foi tudo bem. O nosso caso que a gente fez aqui, eu lembro que a gente fez plasmaférese, fez Ritux, né? Fez imunoglobulina. Não me recordo se a gente fez algum imunossupressor. Não, fez não. Pois é, e aí o nosso resultado não foi muito bom, né? Pelo menos é o que eu me lembro, Não, a né? paciente teve falha de enxertia. Pois é. É uma coisa que eu acho que é importante, assim, algumas colocações que a Vitória fez é que, primeiro, se você tiver, às vezes eu vejo esse tipo de discussão, se tiver só PRA positivo, não há necessidade, pelo menos, somente quando você tiver anticorpo anti-HLA sem DSA, né? Então, PRA só positivo não há necessidade de dessensibilizar, né? Pelo menos pela literatura, tá? Então, não há um consenso, né? Outra coisa assim, a gente fica um pouco, na verdade, meio às vezes quando você às vezes tem falha de enxertia e tem um DSA que a gente não era tão alto, mas lembrar dessa possibilidade do efeito prozona e principalmente talvez repetir, né, o DSA. Acho que um aspecto importante é a questão, por exemplo, de você monitorar. Eu não sei se a gente consegue tem conseguido fazer esse DSA pós-transplante. Tem feito, Karine, isso? Não, Nem na Unimed vocês têm conseguido fazer? a gente fez na Unimed nos pacientes que fizeram dessensibilização. Porque eu lembro que exatamente, após em Seattle eles faziam um semanal, né? Depois que dessensibilizava e monitorava e fazia ajuda muito, né? Um ponto de corte que a gente assim, tem uma discussão se é 2.000 ou 5.000, né? Que é que vocês têm estabelecido como ponto de corte? Porque, em tese, para alguns serviços, acima de 2.000 tem que dessensibilizar, né? E, e aí, assim como o Lucas colocou, você tem a opção aí de procurar um outro doador, né? Quando você não tem condições de dessensibilizar. E, na verdade, no contexto do SUS, você tem uma dificuldade aí de acesso a rituximab, né? Para dessensibilizar. Já tivemos em relação à imunoglobulina, agora não temos mais, né? E acaba que eu acho que a questão da associação do imunossupressor é muito importante, tá? Eu acho que ela coloca a coisa de uma maneira muito interessante. Tem uma argumentação, esse trabalho que a Vitória citou, que é um trabalho muito bom, que tem alguns serviços que mostram resultados eficientes, que se tiver entre 2.000 e 10.000, usando só rituximab e imunoglobulina. Confesso que assim, a gente não teve essa experiência ainda, né? Mas eu acho que é uma discussão super importante e principalmente é como um alerta, né, para os transplantadores que têm feito muito transplante haploidêntico, que é necessário pesquisar DSA, né? Eu acho que isso talvez seja uma das coisas que aí, na medida em que a gente consiga ter isso mais dentro da rotina, eu sei que para nós aqui a gente faz isso de rotina, né, Karine? Que o João Paulo quer falar também. Bom dia. Bom dia. Assim, a única coisa assim que eu teria para acrescentar, a gente teve 2 casos na Unimed, né? Esses protocolos, eles advêm do transplante de órgão sólido mesmo, eles têm mais experiência do que a Isso, gente, né, isso. fazendo isso. E o que a gente utilizou, como a Karine falou, foi o tacrolimus, né? O MMF, plasmaférese e imunoglobulina pré-transplante. Aí nesse protocolo, antes do condicionamento, né? Vocês usaram IVE, MMF ou tacrolimus?
Os dois. Usaram os dois. MMF, tacrolimus, plasmaférese e imunoglobulina, uma semana antes do condicionamento. Aí você faz o condicionamento, no Esse, D-1 você esse, faz outra plasmaférese com imunoglobulina, né? esse protocolo é da onde, João? Doutor Fernando, é um protocolo que advém do transplante de órgão sólido, né? Não, tudo E bem. É porque eu tô achando interessante, eu porque acho que você é tá falando em dois imunossupressores, né? dois imunossupressores. É Eu, tacrolimus EV e MMF oral. e, você, e, Aí você, e vocês você. têm acesso a tacrolimus EV? Eu acho que a gente fez VO, não lembro. Mas acho que foi EV, né, carinho? Não me lembro. Não, foi Mas VO. foi VO, né? Carinho, Foi. João, tu, Ca- Carinho, oi, tu João, eu mandei no chegaste a. grupo agora, vê se é esse que eu mandei. Isso. Aí assim, ele diz nesse protocolo para dosar o título no D+1 e se tiver detectável fazer o rituximab, né? Esse aí é o protocolo clássico do órgão sólido que a gente transporta para a medula, né? Os dois casos, um era um título baixo, era 8.000, 7.000, né? Entre 5 e 10. Outro era um título que não era alto também, era título intermediário, 10, 12 mil. O outro caso que a gente fez, como a Karine falou, os dois pacientes pegaram, mas tem um outro aspecto importante que é a infecção, né? Aí, você Muita. fazer uma desensibilização dessa É. e depois fazer um aplo, isso aumenta muito o risco de infecção e um dos casos da gente teve uma infecção fúngica invasiva no esôfago, fungo filamentoso, né? Cresceu IFA no esôfago dele. Então, a gente realmente na seleção do doador tem que pensar bem, né? E não é um procedimento tão simples, né? É um procedimento que tem risco. Não só de falha de enxertia, mas de infecção também, né? Eu acho que você tocou num ponto importante, que é essa questão das infecções, porque você pode até ter enxertia, mas às vezes você tem infecções mais severas, né? É um ponto importante. Eu me lembro de um caso, Karina, não sei se tu vai se lembrar, que a paciente tinha, era um MIF, assim, acho que maior que 5.000, que a gente até discutiu com a doutora Betinotti. Lembra desse caso? Aquilo ficou para mim bem como e quando ela viu o caso, ela pediu para a gente trocar o doador. Lembra disso? Lembro. Né? Lembra, tu pode Eu lembrar acho que. dos detalhes daquele caso, que eu acho que É, aquele caso foi muito educativo, pelo menos para mim, em termos esses detalhes eu não vou me de lembrar, não, doutor aprendizado. Fernando. Porque na época a gente trocou o doador, né, e o transplante deu certo e tal. Porque eu acho que, acho que são duas coisas que devem ficar dessa nossa reunião hoje, né? Primeiro, a importância de pesquisar. Sabe uma curiosidade que eu tenho, que era uma coisa bacana de fazer, era de ver qual é a média, né? Eu nunca li isso, tá? Na nossa população, por exemplo, qual é a incidência, né? E quais são as faixas de variabilidade, que a gente tem encontrado aqui, né? De todos esses que a gente pesquisa, entendeu? Vamos supor que a gente faça aí, sei lá, 15 aplidentes por ano, mais ou menos isso. E mesmo no não aparentado, tá? Com mismatch. E qual é a nossa faixa de variabilidade? Qual é o nosso percentual de descarte de doador pautado em DSA? Eu acho que era uma coisa uma pergunta interessante que a gente talvez pudesse ver do ponto de vista local, né? Qual é a nossa realidade, qual é a importância, qual é o impacto, né? E porque, na verdade, o que eu vejo na realidade brasileira, e aí eu quero me referir a isso, é que, primeiro, às vezes não se pesquisa DSA, que é uma coisa assim, muito séria, né? Isso. E depois se faz muito pouca dessensibilização aqui no Brasil, né? Pelo menos até onde eu sei, tá? Eu não sei se alguém tem uma ideia diferente da minha. Alguém tem um conceito diferente? Se tiver, por favor, fale. Alguém tem uma visão diferente? Uma experiência diferente? Um conhecimento diferente? Rafael, quer falar? Não, doutor Fernando, acho que é isso. Eu tenho pouca experiência na residência, acho que só vi dois casos.
e foram protocolos semelhantes, né? A diferença é que a gente não usou imunossupressor e uma paciente evoluiu com falha de enxertia e faleceu de infecção oportunista, e a outra teve função pobre do enxerto. Então, assim, minha experiência não vai muito além do que já foi dito aqui, não. A questão do imunossupressor, eu vou voltar a tocar nesse ponto. A argumentação de quem é contra é porque você aumenta muito a incidência de infecção, infecções muito severas. Então, é uma coisa que, por exemplo, é um pouco diferente do transplante de órgãos sólidos, né? Que eles fazem isso, mas eles é diferente do mecanismo, né? Não tem a questão da reconstrução imune como a gente tem no aplo, né? Que é um pouco diferente, né? Queria ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário para a Vitória. Vitória, você quer falar alguma coisa? Você aprendeu com esse trabalho? Você ficou um mês fora? Você chegou a ver algum caso? Como é que é a conduta fora? Mesmo na sua experiência em Curitiba? Queria que você falasse um pouco. Não, pelo que eu vi, lá, não, mês passado não teve nenhum, mas em Curitiba eles fazem bastante, assim. E eu até, foi algo que me chamou a atenção, porque aqui nesse consenso ele fala muito de cutoff para ser clinicamente relevante, mas foi algo que o Alberto falava muito, que assim, é muito difícil a gente dizer, é 1.000, 2.000, mas que depende muito da experiência de quem está fazendo o exame. Porque ele já chegou a ver cutoffs que não seriam clinicamente relevantes, por exemplo, seriam, acho que era 800 o exemplo que ele deu, mas que ele falou, não, troque esse doador porque não vai dar certo. Então, Isso, é eu muito bom acho você que ter isso foi tocado algo nesse que ponto. chamou muita atenção, que não tem muito como padronizar. Também a gente precisa desse contato bem perto com a equipe que está fazendo o transplante, e daí a importância também de preencher adequadamente a quantidade de transfusão, porque isso tudo vai influenciar, né? E que a gente pode ter exames falsos positivos e falsos negativos. Então não dá muito para ficar atento só ao valor especificamente. Você tocou num ponto muito importante, que é a história dessa discussão de Curitiba especificamente para falência, para falências medulares, né? Sim, E aí isso vale muito para a falência de medula e a experiência deles ricamente é nesse aspecto. E aí foi uma coisa que, ao longo dos anos, a Carmen e o Alberto, a Carmen, inclusive, é coautora desse trabalho que a gente está discutindo, eles bateram muito nesse ponto. E algumas vezes eles viram pacientes com níveis abaixo de 2.000 e que tiveram falha de enxertia, e que doentes com níveis um pouco mais altos não tiveram falha de enxertia. Então, que talvez uma visão mais ampla da coisa seja necessária. E o número de transfusões prévias, pessoal, interfere nisso. Então, esse ponto que a Vitória colocou é muito, muito importante. E aí, se a gente já é sabido para a falência de medula, desde os trabalhos iniciais do Dr. Pasquini, né? Com aquele ponto de corte lá de 15 transfusões. A gente já sabia disso e já vem falando sobre isso, mas agora especificamente com essa história dos doadores alternativos, isso parece que se fica um tanto quanto mais veemente, né? Então acho que eram esses. Eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Karine, como é que tem sido a nossa rotina assim, você São dois comentários. Um fala. comentário é que na inscrição do paciente do Redome, ele já pede o PRA, então não é obrigatório, mas é de bom tom, vamos dizer assim. Então, a minha opinião é que já deveria entrar no nosso protocolo aqui do HU se o paciente não tem Maravilha. doador aparentado e vai ser inscrito no REREME, já pediu PRA. Vamos fazer. Eu vou te interromper porque eu quero reforçar o que você está dizendo e queria que nós estabelecêssemos como regra do nosso serviço, certo? Eu concordo totalmente com você.
aqui no pré-transplante, a gente pede PRA para todas as primeiras vezes que não tem doador aparentado, então todo mundo que ou está no redome ou está no APA, a gente já pede logo na admissão e repete perto do transplante, se ele tiver transfundido, né, depois disso. E eu acho que a outra coisa é o DSA para o doador. Exatamente porque a gente está pedindo PRA muito mais precocemente agora, depois que eu determino o doador, né, a importância de solicitar o DSA, e porque é outro exame, né? Então, porque às vezes o que a gente faz, até assim, para, entre aspas, agilizar a nossa vida, né? A gente faz se o paciente tiver algum anticorpo, né? Se algum daqueles anticorpos é antígeno do doador. Mas não é só isso, né? Então, mesmo que um PRA esteja negativo, eu falo até para a Natália, até para a gente se respaldar juridicamente, eu preciso ter o DSA, né? Escrito Isso. no laudo. Então, só reforçando, eu acho que essas duas coisas. Perfeito, perfeito. Eu acho que muito boas considerações. Reforço o que você está colocando e acho que a gente deve continuar dentro dessa linha de conduta, tá? Então, eu queria parabenizar a Ana Vitória e agradecer a todos vocês, desejar uma boa semana, reforçar aí os que não se inscreveram ainda no Hemomite Norte-Nordeste, que possam se inscrever, acho que vai ser bem interessante. É híbrido, então não virtualmente pode ser acessível. Vários de nós vamos participar, então acho que vai ser bem bacana. E eu queria te pedir, Karen, para você continuar na linha, aqui no vídeo, após a saída de todo mundo, só para eu alinhar com você outro assunto, por favor. Tá. Tá? Obrigado a todos, pessoal. Obrigado, Vitória. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigada, professor.